A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas e hoje vamos meditar no capítulo 33, versículos 1 até o versículo de número 3, que nos diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosque, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Queridos, chegamos a mais um capítulo do segundo livro das Crônicas, e aqui, neste capítulo, nós temos resumidamente a história de dois reis, sendo o primeiro deles Manassés, e o segundo rei está a partir do versículo 21, que é o seu filho Amon. Enquanto nós vamos perceber, o reinado de Manassés foi um reinado duradouro, porque o texto revela que ele reinou 55 anos. O que nós podemos ver do reinado de Manassés é que ele começou mal, mas não terminou como começou. Por quê? A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e ele reedificou os altares pagãos que o seu pai havia derrubado. Toda aquela faxina espiritual que Ezequias havia destruído, agora vem o seu filho e reedifica e começa tudo novamente. Mas a Bíblia diz que por causa dessa decisão, o Senhor lhe entregou, ele foi preso, levado cativo por causa dessa decisão. O inimigo assenhorou de sua vida por causa desta decisão de abandonar o Senhor. A Bíblia vai nos revelar que Manassés, ele, depois que está em cativeiro, ele ora ao Senhor. Ele lembra do Deus que seu pai serviu e que foi-lhe muito útil durante o seu reinado, e ele busca o Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar que, mesmo já estando em cativeiro, a sua oração ela é ouvida diante do Senhor, e Deus permite que ele volte novamente para Jerusalém e reassuma o seu reino. Olha o poder de um coração quebrantado e arrependido diante do Senhor. Às vezes, muitas pessoas têm um pensamento de que Deus não vai perdoá-la porque essa pessoa, ela peca diante do Senhor, ela abandona o Senhor. Mas todas as vezes que nós pecarmos e nos arrependermos de todo o nosso coração e verdadeiramente nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. O melhor é que mantenhamos uma vida contínua na presença do Senhor, porque quando nós caímos, deixamos de buscar o Senhor, quando nós envolvemos-nos com o pecado, isso nos coloca em uma situação de risco, porque cada vez que nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor. Quando nos afastamos do Senhor, nós corremos o risco de termos a nossa senha da vida chamada
E isso será um problema. Mas, enquanto isso não acontecer, não importa quantas vezes nós venhamos a cair, todas as vezes que cairmos, se verdadeiramente nos arrependermos e confessarmos ao Senhor, e confessarmos a nossa culpa, a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Manassés, ele abandona os caminhos do Senhor. Manassés, ele escolhe, virar as costas para o Senhor. Por esta causa, Deus tira a proteção que estava sobre os filhos de Israel e isso permite então que ele seja levado cativo. Mas no cativeiro, preso, humilhado, ele reconhece o Senhor e a Bíblia diz então que Deus permite que ele retorne. Ele retornou, porque todas as vezes que nós nos arrependermos, nós também retornaremos, porque Deus está pronto a nos perdoar. Deus está pronto a nos perdoar. Depois, nós vamos ver que passa o reinado de Manassés. Vem o reinado de seu filho, Amon. Olha que diferença. A Bíblia diz que, por isso eu disse para você, que você não deve pecar, nós não devemos pecar voluntariamente, porque isso pode nos levar a uma situação e nossa senha pode ser chamada nesse período. Olha só o que acontece com Amon. A Bíblia diz no versículo 21 que era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar e 2 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, o seu pai, porque Amon crucificou a todas as imagens, sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Olha só o 23. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhou. Antes, multiplicou Amon os seus delitos. E olha o que acontece. Versículo 24. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram na sua casa. Então veja que para Manassés deu tempo dele reconciliar com o Senhor, deu tempo dele voltar para o Senhor, mas no mesmo capítulo nós temos o filho de Manassés, Amon, que ele faz tudo conforme o seu pai, começa mal, mas não deu tempo. Dentro do período de 2 anos do seu reinado, ele perde o reino e ele termina sendo morto. Termina sendo morto e, sem esperança, sem paz, porque morreu no pecado. Então, meus queridos, o que nós temos que estar atentos é às oportunidades. Nós, se cairmos hoje, vamos reconhecer ainda hoje o nosso pecado e vamos buscar o Senhor. Para quê? Para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, alcançar a redenção e novamente estarmos ligados no Senhor. Porque se acontecer conosco o que aconteceu com Amon, filho de Manassés, nós estaremos eternamente perdidos. Amém? A vontade do Senhor é a vossa santificação. A vontade de Deus é que nós venhamos viver uma vida sempre agradável diante dele. Mas a sua palavra diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado. Quem é este? Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando e que a bênção do Senhor possa alcançar o seu coração e você venha diariamente reconhecer que tudo é por causa do ato sacrificial do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Até a próxima, eu aguardo você.